Boa noite. Hoje vamos falar de um tema grave, que é o controle de capitais, que foi aventado e avoado, né? Comentado pelo governo nos últimos dias. Deixa só o pessoal entrar aí, faz tempo que eu não faço uma live. As lives saíram de moda, né? Mas eu gostava. Se tiverem perguntas, como sempre, podem fazer, fiquem à vontade, tá? Não só sobre esse tema, mas sobre qualquer tema. Será que a Letícia lá do Reino Unido entra? Quem sabe? Do Master of Finances? Vou mencionar ela aqui. Então, pessoal, vamos lá. Fabiano, bem-vindo. Deixa eu ver se dá para mencionar a Letícia aqui. Quem sabe ela aparece. Pronto. Que maravilha. Bom, vamos lá. Recentemente, agora, semana passada, o governo ali, por meio de alguns ministros, e vazou na mídia, voltou a falar nas palavrinhas proibidas controle de capitais. O que é controle de capital? Quem for um pouquinho mais velho vai se lembrar o seguinte, que antigamente, quando você ia viajar, você tinha que ir no Banco do Brasil, pedir por favor e levar uns traveler check, que era espécie de um cheque postal, era um papel assim, que você comprava aqui e lá no exterior você ia num banco e trocava por dólares, trocava por dinheiro. Isso era antes dos cartões de créditos, os cartões de crédito serem comuns aqui no Brasil. Eles já existiam, mas eram pouco comuns. E havia muitos limites em relação à quantidade de dinheiro que você poderia levar ao exterior, trazer do exterior, e também sobre as atividades empresariais que poderiam utilizar câmbio. Esses limites ali pelos anos 80, 90 eram muito rígidos. Por exemplo, para importar, se você quisesse comprar uma coisinha da China, você meio que houve uma época em que você tinha que pedir uma licença, não só a licença no sentido assim burocrático, mas a licença falando, eu quero importar tal parafuso, tal máquina, tal tecido, e o governo poderia dizer ou não se você poderia importar aquilo, ou seja, era um controle econômico, indireto, é um controle comercial por meio do câmbio. O Brasil, aí veio a questão do controle de hiperinflação, o câmbio está totalmente relacionado aqui à questão da moeda e da inflação, porque quando a moeda fica muito ruim, né, a inflação cresce demais, as pessoas jogam a moeda fora, ou seja, trocam reais por dólares, ou euros, qualquer moeda é melhor. A gente viu que na Argentina isso foi um grande problema, né, a maioria dos argentinos guardava dinheiro no colchão, tinha uma economia paralela toda em dólar, que não seguia o câmbio oficial, mais ou menos como é em Cuba. Então, o controle de capitais está sempre associado a um desequilíbrio da moeda interna. Quando o país está assim, tudo bem, tudo tranquilo, quase não tem controle de capitais. Porque as pessoas atingem ali um equilíbrio. Esse equilíbrio no Brasil, de uns anos para cá, começou a desequilibrar, a sair do contexto. Mas só para não perder o fio da meada. Quando eu estava na faculdade, em 2004, eu vi uma palestra, me lembro claramente, a gente saiu da aula lá da professora de Direito Processual Penal, a Juliana Cordeiro, que era uma aula dificílima, meus colegas aí vão lembrar. Ela falou, a gente vai ter uma palestra do Banco Central, eu queria que vocês fossem assistir, é muito importante. Aí todo mundo, nossa, a professora mandou, a gente foi. E era um cara do Banco Central explicando que o Brasil tinha acabado de liberalizar o sistema cambial e que aquele câmbio que até então era muito travado ia começar a ser mais solto. Ou seja, se até 1990 alguma coisa, 2000 e pouquinho, para ir para a Disney, a pessoa tinha que implorar para poder comprar um pouquinho de dólar, a partir daquele momento seria mais fácil. E realmente, se vocês lembrarem, existiu uma coisa chamada doleiro, ali por 2008, 2012, começou a acabar. Porque o doleiro existia, porque o câmbio era basicamente ilegal. Hoje, não sei de doleiro, todo mundo vai na casa de câmbio do shopping, na rodoviária, no aeroporto e compra dólares, né, euros, até moedas assim mais diferentes aqui do Mercosul. Isso não era assim, era meio que proibido. Então, assim, acabou com os doleiros que não precisava mais. Hoje o doleiro é só para quem faz atividades ilícitas. Mas para o brasileiro que quer fazer uma comprinha, não precisa. Tem cartão de crédito internacional, tem Wise, Nomad, Avenue. Todos os bancos hoje, a maioria tem contas internacionais muito fáceis de abrir. Então o brasileiro teve esse gostinho de se internacionalizar, de poder ter dinheiro no exterior. Um pouco antes também, se vocês se lembram, tinha o negócio das contas CC5, offshore ainda era quase um crime, por quê? Porque todo mundo que usava offshore naquela época, não todo mundo, mas assim, era muito frequente que a pessoa que usava offshore acabava infringindo algumas normas cambiais para botar dinheiro no offshore, porque tinha um controle cambial muito, muito rigoroso. Isso é recente, pessoal. Eu estou dizendo, quando eu estava na faculdade ainda tinha esse controle.
Isso veio se desregulamentando de lá para cá. Aí vocês vão lembrar que ali, mais ou menos em 2020, veio um novo marco cambial, e a gente achou que o novo marco cambial seria usado para liberalizar ainda mais. E realmente algumas coisinhas aconteceram, né? Por exemplo, o Banco Central acabou de anunciar que o Brasil vai aceitar conta em dólar para as empresas exportadoras. Então parecia que essa questão de controle cambial ela seria abandonada. Porém, a história não é assim. A gente teve aí 2 ou 3 momentos graves que estão fazendo o controle cambial voltar. Primeiro momento, a criptomoedas, né? As criptomoedas facilitaram, pela ótica do governo, demais as transações internacionais, e agora o Brasil tem uma das piores regulações de criptomoedas. Veio esse ano, né, do ano passado para esse ano, então o governo fechou muito. Outra coisa, questões arrecadatórias. O Haddad, alguns anos atrás, quando ainda era ministro, ele começou a usar o IOF como uma forma de controlar. Ele disse que o IOF era para controlar, era para controlar o fluxo cambial. Todo mundo na época foi em dúvida se era para arrecadar mais ou para controlar. Porém, parece que o governo tomou gosto por controlar, porque o IOF do Brasil ele pode ir até 25%. A gente está acostumado com que ele seja 0,38, 1,1, em alguns casos agora é 3 e pouquinho, mas ele pode chegar a 25%, e na história isso já aconteceu. E parece que o governo agora está um pouco preocupado e soou essa conversa de aumentar, controlar o câmbio. Como se controla o câmbio? A principal forma de controlar o câmbio no Brasil, se o governo quiser dar um choque no mercado, é o IOF. Então a gente teve falamos aí das criptomoedas, dessa questão do uso do IOF para controle cambial, que sempre foi assim mal visto, sempre foi de mau gosto, mas o governo, coisas aconteceram, né, politicamente, ele tratorou e está disposto a fazer. E o que mais? É o seguinte, a China tem controles cambiais pesadíssimos, a Índia tem, a Rússia nem se fala. Aqui na América Latina, vários países têm controle cambial. Então o Brasil só conseguia manter um certo descontrole, né, no sentido de desregulamentação, porque a inflação estava bem controlada. Existe um mecanismo econômico um pouquinho complexo, mas basicamente é assim, quando a inflação piora demais, a moeda fica ruim, fica menos desejável e as pessoas querem mais dólar. E hoje o sistema financeiro brasileiro é muito internacionalizado. Então quando o governo começa a gastar muito, a inflação começa a apontar para cima e todo mundo está sentindo que tem um descontrole, a tendência da economia é se dolarizar. Só que a dolarização excessiva da economia frustra os planos do governo, porque o dólar começa a subir, o pão começa a ficar mais caro, a gasolina, né? Porque a demanda pelo dólar aumenta, o preço sobe. Isso impede o governo de fazer o que ele quer. Então, o controle cambial nesse sentido não é uma solução para baixar os preços, para resolver a economia, é uma solução para que o governo consiga colocar as políticas que ele quer colocar. Pois é, isso é muito problemático, é muito perigoso, isso é muito ruim. Porque as políticas econômicas, né, todo mundo está vendo aí, são horríveis. E se elas vêm acompanhadas de um controle cambial, aí olha só o que acontece. Se as pessoas não podem tirar o dinheiro do Brasil, o que elas fazem? Elas saem do Brasil, elas fogem. E os nossos vizinhos aqui são todos exemplos disso, né? As pessoas fogem, os brasileiros não estão indo para o Paraguai. Se começar a ter controle cambial, as pessoas literalmente empacotam o que tem, vão de mala e cuia e correm. Porque a única forma de você levar os seus negócios para o exterior num país de controle cambial fortíssimo é indo embora. E num país de controle cambial moderado, médio para moderado, como talvez seja a Índia, você até ainda consegue usar algumas estruturas internacionais. Agora, na China, por exemplo, ela liberalizou assim 1%, o pessoal começou a tirar dinheiro loucamente, já fechou de novo. E agora a China está colocando até controles pesados, inclusive bom, sempre teve, mas agora nessa classe mais empresária, controles muito pesados na transferência de pessoas para fora da China. Entendeu? Não deixam os empresários saírem fisicamente. Claro que lá é um país ditatorial, eles conseguem fazer isso. No Brasil, isso seria difícil. Mas o Brasil tem uma maneira indireta de evitar essa movimentação de pessoas, que é por meio da tal da exit tax, né? A tributação da saída. Ou seja, impedir a saída fiscal, obrigando que as pessoas, para sair do Brasil, tenham que pagar uma taxa lá, um imposto, uma multa. Ô, Franklin, bem-vindo, obrigado. Bom, então, olha que situação a gente está. A gente está numa situação de crise econômica se insinuando, o governo começou a falar de controle de capitais, o que é sempre horrível, e aí as pessoas têm que avaliar as opções. Quais são as opções que uma pessoa racional tem nesse momento?
No mínimo, eu vou internacionalizar meu patrimônio, porque se eu precisar depois sair e correr atrás, eu posso. Se eu esperar demais, talvez eu não consiga tirar o dinheiro daqui na hora que eu preciso, ou vou ter que pagar uma tributação muito alta. Por outro lado, se o país começa a ter controle de capitais, ele fica pior, as coisas aqui ficam mais baratas, né? Então fica mais barato para os investidores estrangeiros colocarem dinheiro aqui. Esse dinheiro que vem do exterior produtivo normalmente não é controlado, ele não faz parte do controle de capitais. Entendem? O investimento chinês, americano, para vir aqui fazer uma fábrica, uma loja, ele não é controlado. Em geral, ele é estimulado. O controle de capitais não está nesse dinheiro. O controle ou digamos assim, o capital especulativo da bolsa, né, que o pessoal fala mal, esse vai continuar. O controle de capitais está em você pegar o seu dinheiro e gastar fora. Quando fala controle de capitais, é isso, é o seu dinheiro que você não pode gastar. Não é o dinheiro do empresário que vem aqui fazer uma ferrovia, esse ele pode vir, entendeu? João, bem-vindo, Rodrigo, todo mundo. Então, o que seria uma coisa racional a se fazer nesse momento? Muitas pessoas têm optado pela saída fiscal. O Brasil é um país em que é relativamente fácil dar saída fiscal, por isso muita gente está indo para o Paraguai, para Dubai, essas coisas, né? Porque é fácil de ir, praticamente não precisa de visto quase o Mercosul, e é um país em que você consegue facilmente levar o seu dinheiro e fazer aplicações financeiras lá. Então, primeira opção, para quem quiser sair, saída fiscal. Para quem não quiser ou não puder, não tiver interesse em sair, pelo menos uma parte do patrimônio tem que ser internacionalizada. O que é internacionalizar? Põe numa conta bancária no exterior, põe num investimento no exterior, ou cria uma estrutura, uma offshore, uma coisa assim, que permita um controle indireto dos seus ativos no Brasil. Ou seja, tem uma rota de escape. E quem não quiser internacionalizar o patrimônio, pelo menos, assim, no mínimo do mínimo do mínimo, tem que ter uma forma de retirar dinheiro do Brasil rapidamente, caso seja necessário. Que formas seriam essas? Pode ser uma pré-contratação de um empréstimo no exterior, pode ser, por exemplo, criar um caminho de criptomoedas, pode ser P2P, não precisa nem depender de grandes exchanges, que permita essa remessa de dinheiro, tudo legal dentro da lei, mas que permita essas transações. Ou então começar a operacionalizar a sua empresa de modo que você trabalhe com exportações. Eu exporto serviço, né? A maioria dos meus clientes me paga desde fora. Porque, aparentemente, vai ser possível você manter dólar se for no contexto de uma empresa que exporta serviços. Alguma coisa você tem que fazer, né? Como diz em inglês, the cat is out of the bag. O gato saiu da sacola, né? A mágica apareceu, o bode está na sala. O governo está falando abertamente de controle de capitais. Esse controle de capitais, a gente sabe como ele funciona mecanicamente, ele é mecanicamente operacionalizado ou por aumento de tributos, ou por imposto de saída, exit tax, ou pela proibição pura e simples de transacionar, como já aconteceu na história, nada disso é novo, tudo isso aí basta pegar uma lei dos anos 80 e replicar, sim, isso já aconteceu. O cenário eleitoral, quem é que sabe o que vai acontecer, né? Então, pode vir um candidato, pode manter a esquerda, pode vir um candidato mais liberal, a gente não sabe. Mas se for mantido um governo mais controlador, existe a possibilidade do controle de capitais. Então, quem gosta de offshore, quem já ouviu falar disso, tem que fazer. Quando eu falo tem que fazer, é assim. É que você vai morrer se você não fizer. Mas você vai perder uma grande oportunidade, você vai deixar de evitar uma dor de cabeça se você ficar esperando o controle de capitais para depois agir. Lembrando que os nossos pares no mundo, viu, pessoal? Eu falei aqui, eu conheço bem esses países, né? Vocês sabem, eu já fui várias vezes à Índia, eu fui várias vezes à China, de vez em quando faço negócio com a Rússia, estudo bem esses países, aqui na América do Sul, a Argentina, nosso irmão, né? Nossa irmã, teve controle cambial há muito tempo, a Bolívia tem até hoje. Então, assim, isso, na verdade, nós somos a exceção, e o nosso tempo de exceção, de ser esse bastião aí da liberdade cambial, está acabando. O que está segurando isso hoje é o mercado financeiro, que depende muito das operações cambiais e dos investimentos estrangeiros. Mas no fim eles sempre arrumam uma acomodação. Bom, se tiver alguma pergunta? Luísa, Emanuel, Fagner, bem-vindos, viu? Larissa, bom te ver. Alguma pergunta? Se não, vou encerrar. Era só para dar esse recado, que realmente chegamos aqui numa situação crítica. Eu fiquei preocupado, eu nem dormi tão bem essa noite pensando nisso. Medidas precaucionais têm que ser tomadas. De precaução têm que ser tomadas. Alguma dúvida, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta? Bom fazer live com vocês depois desse tempo.
Alguém não? Então é isso. O controle de cambiais o controle cambial, né, o controle cambial de capitais está no horizonte. Tomem precauções, conta no exterior, saída fiscal, holding, trust, pelo menos algum tipo de atividade de importação e exportação, ou um canal para criptomoedas. Aqui são, eu falei, as mais básicas, né? Existem opções mais complexas. Isso é muito importante, tanto para quem for empresário, ou para quem tiver patrimônio familiar e quiser, né, tiver o desejo de estruturar, e também para profissionais do direito, para que eles saibam operacionalizar esses temas. Larissa, eles vão controlar mais a partir de agora? Então, Larissa, parece que sim. Né? Teve uma reunião do governo, essa proposta foi ventilada, saiu no jornal. Quando isso acontece, ventila uma proposta, sai no jornal e o governo logo desmente, quer dizer que o negócio era sério e o mercado reagiu mal. Foi assim com a Leiras Offshore, foi assim com a tributação dos dividendos e milhares de outros exemplos. Né? O próprio aumento do IOF, uns anos atrás, foi exatamente assim. Isso é praticamente um roteiro de teste, que eles chamam, né, de balão de ensaio, para testar novas políticas. Então, se já aconteceu, não sei se vai ser agora, ano que vem, mas assim, faz parte do tipo de políticas aceitáveis, né, doravante. É isso, pessoal. Muito obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.